São as cenas que eu falo, Alf, neste 12 de dezembro de 2019, quinta-feira, carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses tem 4 capítulos. Não resta dúvidas da autoria nem dos destinatários, que são os cristãos em Colossos, uma cidade da Ásia Menor, que era uma província romana do primeiro século, no tempo de Paulo. E Paulo estava preso, como diz no capítulo 4, 18, lembrai-vos das minhas cadeias. Ele teve prisão em Roma, talvez mais de uma vez, e teve preso em Cesareia. Os 4 capítulos se dividem em temas, em assuntos. O primeiro, Paulo faz uma doxologia, uma ação de graças a Deus, pela fé e conhecimento e a caridade dos colossenses com todos os santos. Aí ele fala de Cristo, que é o primogênito, a cabeça do corpo da igreja. No primeiro capítulo ele termina com a explicação do seu encargo, que Deus me deu junto de vós, no verso 25, a fim de que ele cumpra a palavra de Deus, o mistério que foi escondido desde os séculos dos séculos. E ele explica porque ele é ministro e porque ele prega e exorta. Para isto que eu trabalho, combatendo segundo a força que ele me dá, a qual opera a mim poderosamente, para anunciar Cristo, admoestar o homem, instruir em sabedoria e apresentá-los a perfeito em Jesus Cristo. E então ele fala do seu cuidado com as igrejas, tanto de Colossos como Laodiceia. Laodiceia também estava próxima, e Herápolis também era outra cidade que circulava correio já nessa época. No capítulo 2, Paulo alerta para os enganos dos discursos sutis, dos velhos homens do coração e dos pregadores que pregam as velhas coisas, e que ninguém engane por meio de filosofia inútil e enganadora, segundo a tradição e elementos do mundo, segundo governos imperiais, babilônicos, comerciais, que nós vivemos, essas pressões ideológicas. E apela que tudo nós temos plenamente em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade, para nós não nos deixarmos envolver com ideologias e discursos sutis, comerciais, de pregadores e comerciantes que têm a velha Babilônia das deusas e do comércio e do militarismo que está no mundo. Mas ele diz que contra esse domínio deste mundo babilônico, que vai ser vingado por Cristo, ele inteiramente aboliu o decreto que nos era desfavorável na cruz e despojou esse Estado babilônico, global, internacional, de ídolos, falsos deuses, falsas religiões e das suas potestades e principados, que elas existem mesmo, estão aí pelos ares, aí voando sobre as igrejas, sobre as capelas, aparecendo nos montes, até abduzindo pessoas, né? E de Cristo na cruz expôs toda essa realidade maligna do mundo.
e dessas religiões que tem muitas regras de comer, de beber, de festa, de lua nova, de sábado, que são sombras das vindouras. Aquele lua nova está falando especificamente do judaísmo, né, ortodoxo, rabínico, que fala no mês novo, Rosh Kodesh, e que tem humildade, culto de anjo, porque existe a mística hebraica, né, que ortodoxa, que cultua anjos também. E ela entrou na igreja cristã, como a igreja católica romana, que tem a novena de São Miguel Arcanjo. E Paulo diz aqui aos Colossos que isso aí, ó, não dá honra nenhuma, só satisfaz a carne. Isso aí é a chamada bruxaria da carne, feitiçaria da carne, que ele cita lá em Gálatas capítulo 5. E ele manda no capítulo 3, então, continuando a sua exortação para nós nos apresentar perfeitos diante de Cristo, que nós busquemos as coisas que lá no alto estão, no capítulo 3, verso 1, afeiçoando as coisas da Jerusalém celeste, de Cristo. E ele explica porque nós estamos mortos para esta vida que está escondida em Cristo. E quando Cristo aparecer, verso 4 do capítulo 3, que é a vossa vida, então também vós aparecereis com ele na glória. Aqui mostra que nós, para mim, isso aqui, esse verso 4, capítulo 3 de Colossenses, não mostra que nós seremos, a igreja será arrebatada antes da vinda de Cristo. Porque quando Cristo aparecer, ele diz, então vós aparecereis aonde? Na terra? Não, com ele na glória. Então ele só vai aparecer para este mundo com o poder que ele tem, que foi dado ao Pai e sua autoridade, quando nós estivermos arrebatados com ele na glória. E esta é uma viva esperança de que ele nos fala no capítulo 1 de Colossenses. Ele nos fala que no verso 4 do capítulo 1, conhecedor da vossa fé em Jesus Cristo, da caridade que tem para com todos os santos, em vista, no verso 5 do capítulo 1, em vista da esperança que está reservada nos céus, da qual tivestes conhecimento pela palavra da verdade do Evangelho, o qual chegou até vós como a todo mundo, e frutifica e cresce, como entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus, na verdade, conforme aprendestes de Epáfras, nosso muito amado companheiro de serviço, qual é por vós fiel ministro de Jesus Cristo. Então, Epáfras saiu de Éfeso, onde estava Paulo ensinando por 2 anos lá na academia de Tirano, e evangelizou os colossenses. E Paulo queria que os colossenses ficassem cheios do conhecimento da vontade, toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que andar de modo digno de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo na ciência de Deus, para se livrar dos discursos vãos das religiões judaicas, ortodoxas, sem Cristo, né? De tradições da lei mosaica, não que a lei não tenha os seus princípios, seus valores, são válidos. Mas ela não pode aperfeiçoar nada, nem ninguém, só Cristo, através do derramado do Espírito Santo nos nossos corações. E aí no capítulo 4, no capítulo 3, na sua parte final, Paulo já começa a aplicação dessa sabedoria para que nós sejamos humildes. Verso 13 do capítulo 3, perdoadores mutuamente, o mútuo de perdão, de humildade, misericórdia, porque nós somos escolhidos de Deus, santos e amados. Então não podemos andar de qualquer jeito. Tendo o amor que é o vínculo da perfeição, porque o amor é o dom que permanece no céu. E a paz de Cristo, para a qual nós fomos chamados. Formando um só corpo, tem que estar em paz e em agradecimento, em ação de graça. Cantando e louvando a Deus com hinos, cantos espirituais nos nossos corações. E tudo que fizermos palavra por obra, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Fala às mulheres, sujeitas aos maridos, os maridos amando as esposas, os filhos obedientes aos pais,
pois é agradável ao Senhor, pais não provocando a indignação dos filhos, servos obedecendo aos senhores, não defraudando o trabalho, e tudo fazendo pelo Senhor e não pelos homens, e recebendo, aguardando a recompensa, que Deus, Cristo nos dará o galardão. Porque Deus, o Pai, o Espírito, justifica qualquer um sem acepção de pessoa, nem para crentes. Cometendo injustiça, receberá penalidade. Os patrões que tratem com justiça e equidade, os servos, porque os patrões também têm um servo que é Deus, e perseverar na oração. Então impede oração para ele, no capítulo 4, para a pregação do Evangelho e o anúncio do mistério de Cristo, que Deus fez com plenitude, cabeça. E aqui Colossos diz que essas falsas religiões que adoravam anjos e que os gnósticos e que tinham sistemas de evolução, reencarnação, essas coisas que tem hoje ainda, que depois no século II se transforma numa religião chamada gnosticismo e que hoje nós conhecemos como espiritualismo, como kardecismo, elas já tinham os seus fundamentos que vêm da Babilônia de Nimrod, no capítulo 11 de Gênesis. E a nossa palavra seja sempre temperada com sal, verso 6. E finalmente, concluindo, Paulo cita Tíquico, seu companheiro Aristarcos, Marcos, que são judeus convertidos, que são da circuncisão, e Epáfras, que estava com ele na visita à sua prisão, de Roma ou de Cesareia, e para que leem essa carta de Colossos em Laodiceia e de Herápolis, e também Lucas, o médico, e Demas. E cita Ninfa, da igreja de Laodiceia, e Arquipo, que era também um presbítero lá em Laodiceia. Escreve de próprio punho, pede oração para as cadeias, e uma assinatura de Paulo nas suas cartas é: a graça seja convosco. Então ele termina endereçando a graça de Deus, os remetentes à graça de Deus. Então isso foi uma passagem rápida pela carta de Colossenses, nesse projeto 27, oferecimento à Igreja de Jesus. Se você ainda não aceitou Cristo, aceite agora o mistério de Cristo, deixa as religiões pagãs, deixa as religiões ortodoxas, judaica, aceite Cristo como Messias, Salvador, tenha essa certeza, a esperança da vida eterna em Cristo e que Ele nos guie todo dia nas boas obras, nas virtudes do novo homem, e que Ele mortifique o nosso velho homem, o nosso coração rebelde, que estava servindo às trevas, ao pecado e ao mal, e agora que nós sirvamos com o nosso corpo, alma e espírito, a luz de Cristo, com o seu Espírito Santo por guia. Este que vos falou, Alf. Shalom Hashem, a paz do Senhor. Projeto 27, oferecimento Ministério Igreja de Jesus. Hoje, 12 de dezembro de 2019, quinta-feira. Estamos no advento do Natal. Natal seja bom com a sua família e que você seja renovado por essa palavra, por esse estudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.